eu raspo pra caramba e vem querer atrapalhar a nossa vontade e o espetáculo. Então, assim, o recado é bem claro, sabe, que tem, se dirigente é punido, já fui reclamar, se treinador é punido, jogador é punido, eu quero que avalie bem claro o critério, a decisão de critério que foi agora com a arbitragem continua no Atlético e continua no Botafogo. Então, boa noite, só colocar, porque geralmente quando perde, aí não pode falar nada. Agora, quando ganha, tem a hora de chegar e criticar e tirar esse cara da arbitragem. Obrigado. Olá, Gilberto. Roger, boa noite. Queria que você avaliasse um pouco desse jogo, muito nervoso, mas também o que disse o presidente Daniel Nepomuceno, falando um pouco do Delson, até comentando com alguns jogadores na saída. Só no Brasileiro o Atlético perdeu pelo menos 5 pontos aqui em Belo Horizonte por erros de arbitragem e hoje, mais uma vez, a arbitragem muito confusa. Você tem notado algum tipo de tendência da arbitragem contra o Atlético nos jogos, especialmente aqui no Independência? Eu não tenho, não é uma tendência contra o Atlético. Na minha opinião, é o nível da arbitragem brasileira. Só isso. E tudo que o presidente falou, já falou em nome do clube, eu vou me resumir a falar do jogo. Que enquanto o jogo teve com 11 jogadores para cada lado, nós jogamos muito bem, criamos a oportunidade de gol e depois mais oportunidades para ampliar o placar e sair com uma vantagem maior. Posteriormente, a expulsão do Fred, a gente tem que reajustar um pouco, mas mesmo assim ainda tivemos uma chance com o Rafael Moura numa defesa muito, muito bonita do Gatito e levamos uma vantagem importante, é uma grande vantagem, ainda mais construída nas circunstâncias que foi. Não faltou entrega, mas acima de tudo nós construímos em cima de um bom futebol, no período que teve igualdade numérica. Agora, as questões de arbitragem, já fui expulso por pedir um cartão amarelo, à medida que nós tomamos 6 ou 7 no jogo e o adversário não foi punido pelas faltas que fez. Se não foram violentas, pelo menos foram repetidas. Ô Roger, no momento decisivo, a gente falava sobre isso, um jogo de mata-mata. Você disse aí que o placar foi muito bom em referência a não levar gol dentro de casa. Como que você pensa agora a sequência? O Atlético tem Brasileiro, tem Libertadores, esquecer a Copa do Brasil, deixar para o fim do mês, e o que pode tirar de lições desse jogo, principalmente no segundo tempo ali, depois que perdeu um jogador, o time teve que se virar, teve que ser mais na base da entrega mesmo. Então, é justamente isso, que eu relatei para os atletas aí dentro, que foi uma partida que teve tudo de um pouco. Teve bom futebol, como eu disse, enquanto estavam 11 contra 11. Posteriormente a isso, teve a entrega, a doação de todos em garantir a vantagem que nós havíamos feito no primeiro tempo. E aí não faltou o empenho de todo mundo, a dedicação, para fazer a manutenção desse placar. E a gente conseguiu uma vantagem mínima, mas ela é muito importante, é significativa. Não sofrer gol em casa, voltar a vencer no Horto, que é a nossa casa. E eu tenho certeza que, mesmo sendo com o resultado de 1-0, o torcedor gostou do que viu e vai para casa feliz. Agora é descansar e focar na sequência. Roger, sei que dá para fazer uma análise parcial do jogo, porque o segundo tempo foi praticamente com um homem a menos, mas falando um pouco mais da primeira etapa, fez o gol, construiu outras jogadas, o time já havia dado resposta em outros momentos desta temporada. Como não passar a impressão de que o grupo escolhe alguns jogos para ter uma atuação convincente como teve hoje, e essa atuação se tornar mais regular? Um atleta profissional de alto nível e que está sempre acostumado à disputa não escolhe jogo para jogar, o reflexo da intensidade que a gente viu no jogo foi momentos e aberta para aqueles que ficaram aqui.
né, em Belo Horizonte, né, à medida que a gente levou um time diferente para Chapecó. Então, como eu tenho dito em algumas entrevistas, pode parecer que em alguns momentos estou levando um time diferente do brasileiro, está desvalorizando o campeonato. Não, mas nós temos que administrar algumas questões e uma delas é justamente esse descanso que proporciona aos jogadores trabalhar e recuperar as energias, né, para os próximos jogos, para a próxima sequência. Então, não é o fator, né, de escolher jogo, ou quando ganha é porque se dedicou, ou quando perde é porque teve má vontade, né, porque quando coletivamente a gente está bem, né, e as individualidades vão aparecer, né. Hoje a gente teve vários jogadores no nível alto de atuação até a expulsão do Fred. E é a gente manter-se focado na sequência, né? Esses jogos são decisivos, né? Então eu tenho certeza que a gente vai manter esse nível de atuação daqui para frente, para poder dar uma arrancada e principalmente no brasileiro, para voltar para o campeonato. Ô Roger, você falou que a atuação do Atlético hoje, principalmente no primeiro tempo, se deu pelo prazo maior de trabalho que você teve para poder ajustar o time, não só fisicamente, mas também taticamente e tecnicamente. Só que agora você terá pelo menos 2 dias apenas para trabalhar o time para o jogo contra o Cruzeiro e tem uma viagem que certamente será desgastante para a Bolívia para o jogo contra o Jorge Wilstermann. Como trabalhar o time, de que forma trabalhar o time para cumprir esses 2 compromissos, que querendo ou não, além da Libertadores, da importância dela, tem um Cruzeiro que é um clássico que é um campeonato dentro de um campeonato. Como eu disse, agora é descansar de novo. Agora a gente engata uma sequência quase que até outubro novamente, quarto e domingo. Esperar que a gente não perca mais gente machucada, né, que a gente vê aí a toda rodada os jogadores caindo no campo. Nós estamos tendo reforço, né, de jogadores que estão saindo do departamento médico, que é o caso do Adilson, do Gesiel, o Gabriel voltou agora nesse jogo. Então a gente está, como grupo, a gente também está se fortalecendo. Teve o início ali com alguns problemas e agora a gente volta a ter o grupo mais cheio, né, para a disputa dessas partidas decisivas. Não tem como, o calendário é esse. A gente tem que se adaptar, né, e tentar descansar a maior parte do tempo os jogadores e focar nessas partidas decisivas e importantes que a gente tem pela frente. Ô Roger, queria que você comentasse sobre o Luan, que foi uma novidade nesse jogo. Há muito tempo não jogava como titular do Atlético, a gente sabe da identificação com a torcida. E o torcedor sempre fica com receio do Luan, né? Porque ele não dosa, não consegue segurar a onda. Como você viu o Luan e projetando a sequência para ele? Vai ter um cuidado especial com o Luan? Sempre. Não só com o Luan, mas com todos os atletas, principalmente aqueles que vêm de retorno de lesão. E como você mesmo frisou, o Luan não dosa, né? A gente tem que tomar cuidado com ele, para que ele possa estar sempre na plenitude da sua forma e descansado para nos ajudar como foi hoje. Achei um jogo de bom nível, né, tanto ofensivo quanto defensivo. Já tinha uma programação ali para ter uns 20 minutos, levar ele, porque ele jogou um tempo inteiro no último jogo, contra o Chapecoense. A gente tinha jogado um pouquinho e agora mais um tempo, mais 20 minutos. E ele vai no desgaste máximo. Então é um cara importante que, além da identificação com a torcida, a opção nele por titular é pela característica do seu jogo. É veloz, tem drible, né, ataca a profundidade, né, e em alguns momentos nós tivemos do campo tanto o Otero quanto o Robinho, até mesmo o Valdívia, né, são jogadores que precisam de aproximação em um jogo mais apoiado. E em alguns momentos, quando a linha adversária está alta, eu preciso atacar a profundidade. O Lua vai fazer isso bem. Acho que foi um bom jogo. Vamos descansar ele pro domingo, que tem mais pedreira. Ô Roger, falando já no clássico de domingo, você perde o Rafael Carioca, tomou o 3º cartão amarelo contra a Chapecoense, mas em compensação ganha o Roger Bernardo, que não pode jogar a Copa do Brasil, e também ganha o Adilson, né? Já está pensando nessa composição desse meio campo? Já chegou a pensar antes, até vinha pensando antes como poderia ser feito? Assim, a gente vai imaginando, né?
tem um foco no jogo principal, né, que é o Botafogo, mas já vai conjecturando as alternativas. O Rocha ainda está retornando, o Alex também, né, está boa a sua recuperação, mas ainda recente, está voltando agora. Então eu tenho o Iago novamente, né, pela lateral, que como fez hoje, e atua muito bem. Tenho o Roger para volante, tenho o Adilson voltando, que esse sim acho que está à disposição para o Clássico. Vamos ver como é que a gente organiza, né? Talvez retornar o Elias para um terceiro homem de meio, né, com o Adilson e o Xará, ou manter o Elias na função de meio campo, né, abrindo o Luan e o Robinho pelo lado. Vamos ver, vamos montar a estratégia a partir de amanhã. Roger, o Atlético chegou a 68 gols nessa temporada e o Casares participou de no mínimo 20 ativamente, quase que um terço aí dos gols. Foi um jogador que começou como titular, foi para o banco, voltou, e você sempre destacou que se ele precisava ter a entrega tática além do talento individual. O quanto que esse crescimento nos últimos jogos do Casares, que hoje fez o gol, fez assistência contra o Sport, você acredita que vem nesse empenho seu de maturar um pouco mais o atleta? Acho que vem muito mais da maturação, né, do jogador e do costume, da familiaridade com o clube. Ele chegou ano passado, não é fácil o jogador estrangeiro vir se adaptar logo no primeiro ano. Há um deslumbramento natural, depois quando o jogador senta a cabeça, né, e foca no trabalho e está disposto a aprender, é mais fácil da gente trabalhar. E realmente o Casares do começo do ano para cá teve uma evolução muito grande, significativa, taticamente, e ocupa um espaço hoje no time que é muito difícil, você conseguir achar uma alternativa no nível que ele hoje está nos dando. O Valdívia no jogo da Chapecoense também foi importante, dando assistência. O Robinho, quando esteve ali por trás, também faz uma função, mas é com características diferentes. Os números mostram, né? Os números provam. O período que ele teve fora, a gente também teve insucessos, talvez também um pouco em função da sua ausência. Mas hoje ele é muito mais centrado e maduro, focado no trabalho, né? Voltou a ser convocado novamente. Isso é bom. O Atlético que ganha e o futebol brasileiro também tendo talento desse nível dentro do país. Roger, no primeiro tempo o Atlético mostrou muitas triangulações ofensivas, jogadores jogando próximos, fazendo muitas tabelas. Foi uma recomendação sua, e por que esse nível de exibição do ataque não aconteceu de forma mais efetiva nas outras partidas? Porque basicamente a gente joga contra adversários, né? Contra oponentes. E por vezes a característica de um jogo é diferente da de outro. E como eu disse, volto a frisar, nós tivemos uma semana para descansar. As ações táticas, técnico-táticas, elas ficam prejudicadas com o desgaste, né, dos jogadores. A tomada de decisão fica prejudicada com o desgaste dos atletas. O que sofre muito mais é o coletivo tático do que qualquer outra coisa. As individualidades acabam sumindo no jogo. O jogo de hoje, a primeira parte, não foi nada mais do que a gente treina para fazer. E que por vezes se vê impedido pela qualidade do adversário, pela proposta do adversário, pelo estilo de jogo que se apresenta na partida, e acontece mais ou menos. O Botafogo hoje foi um grande adversário, a gente sabia onde corria os riscos, e realmente o Botafogo está muito bem treinado pelo Jair. A disputa foi aberta e a gente saiu na frente. O que a gente quer é repetir esse nível de atuação, encontrar regularidade e se manter no voo de cruzeiro ali, que nos permita esse nível de atuação sempre. É isso que a gente quer. Roger, ali no final do jogo, quando... Desculpa pela voz, tá? Quando a temperatura esquentou mais ali em relação à arbitragem, muito bate-boca, você chegou a pedir que sumissem com as bolas do jogo? Não. As bolas estavam na mão dos gandulas. Para que eles
recolocasse na partida. Roger, boa noite, parabéns pela vitória. O Atlético não vinha de bons resultados aqui no Independência. Qual a importância dessa vitória para recuperar a confiança, já que domingo é o clássico, talvez um campeonato à parte, como falaram aqui? Então, é importante vencer novamente no Horto, né? A gente vinha de um empate e a confiança do nosso torcedor a resgatar, né? Foi muito importante, né? O nível de atuação e resultado. Para mim é o mais importante, né? A gente conseguir voltar a jogar bem e vencer em casa. Roger, quem viu o seu treinamento de terça-feira, você trabalhou de forma muito específica, uma jogada, essa saída, e ela foi exatamente desenhada no gol. Para você, né, para o treinador, quando vê isso em campo, né, é uma sensação diferente. A vitória por si só tem que ser comemorada, mas no individual ali, na hora que você chegar em casa, né, a satisfação de ver o trabalho dando esse resultado tão específico, tão diretamente como foi no gol do Atlético hoje? O treinamento a gente idealiza justamente para que gere um comportamento e vá para o jogo. Muitas vezes não acontece. Mas especificamente no jogo de hoje, né, a jogada saiu realmente muito parecida, né, com as jogadas e o trabalho que a gente fez durante a semana, que vem da análise do adversário, né, interpretar os pontos fortes do adversário e onde a gente pode levar alguma determinada vantagem e trabalhar. Hoje funcionou. Em outros jogos, a gente também tem essa estratégia, mas em algumas vezes não funciona. Eu vou para casa satisfeito porque os atletas é que executam, eles acreditam no que se propõe, e fazem de uma forma que se torna viável acontecer dentro do campo. Vou satisfeito, sem dúvida nenhuma.